Oi, eu sou a Tamires e esse é mais um Pobre Pode. E nesse episódio a gente vai falar do Estudante 3.0. E comigo nessa empreitada, nessa jornada estão... Larissa, Lilian e Ronaldo. Nossa, gente, a gente tá parecendo muito aquele eu sou, não sei o que, Clube do Mickey, aquela coisa, gruge, tchau. é pra relembrar. É, pra ficar nostálgico. Então, começando o tema de hoje, assim, já tentando puxar um gancho, não sei nem da onde, mas falando sobre estudos, assim, vocês acompanharam algumas crianças no estudo pós-pandêmico, na pandemia? Alguém acompanhou? Mais As ou menos. crianças não estudam, né? Não tá começando a alfabetização. Não começaram ano que vem. Agora, a minha sobrinha, que ela teve bastante aula online, ela estava no primeiro ano do ensino médio, e aí ela teve bastante aula online. Só que é chato confiar minha sobrinha, porque ela é super organizada, então nem precisa de ajuda. Então, Entendi. nem considero que acompanhei. É só daquela, tipo, tá lá no computador. Dava o horário da aula, né? Ela já... Que era 7 horas, aí eu só ia lá e falava, tá acordada? Tô. Então pronto, voltava. Faz o login, ela cochila mais 2 minutos enquanto o professor fala. 16. Então já tem uma... Sim. Uma autonomia. Sim. E você, Li, acompanhou alguém? Então, meu priminho, quando ele estava lá em casa, quando ele vai lá em casa e tinha aulas online, aí eu ajudava ele assim. A minha irmã, às vezes, quando tinha alguma dúvida, me mandava mensagem, porque ela não mora comigo. Tá. Né? Então é mais o meu priminho, quando ele passava semana lá em casa. Entendi. Não muito. No caso, eu tenho uma irmã que mora comigo, então ela tem 13, e quando começou ela tava com 11, né? Então eu comecei a literalmente ajudar ela a aprender matemática, então eu tive que reaprender matemática, principalmente, mas na parte de física, geografia, essas coisas assim, ela já tinha uma coisa, geografia então, e artes eram umas coisas que ela mais gostava de fazer. Mas eu consegui acompanhar muito, assim, com ela, porque, principalmente matemática, né, que era a dúvida maior. Então eu consegui muito ver como que as crianças sofreram, penaram pra estudar na pandemia. E você, Rô, você acompanhou alguém? Sim e não. Não lembro. Sim ou não? Sim e não. Porque na outra casa que a gente tava morando, tinha uma sobrinha do Anderson que ela ia lá e eu acabava ajudando ela um pouquinho, assim. Mas eu não lembro quantos anos a Julieta... Você sabe quantos anos a Julieta tem? Não... Será que ela não tem uns 8? A por dúvida, aí. Júlia, se você tiver assistido... Júlia, comenta aqui pra gente, Júlia. E aí eu ajudei ela um pouquinho, assim, mas eram tarefas um pouquinho mais fáceis, né, por conta da idade dela. E aí, ao mesmo tempo, eu não achava tão fácil, assim. Eu falava, nossa, tá um pouco evoluído, sabe, pra uma criança dessa idade, assim. Você me lembrou que a minha irmã, na outra escola que ela estudava, eu fiquei chocada que ela tinha aula de empreendedorismo. Mentira. Sim, Quarto ano. Mas isso é uma matéria que eles têm agora. Empreendedorismo, projeto de vida, então eles falam sobre cuidar da saúde mental. Ai, gente. Eles falam Mas de em como... escola pública? A minha irmã vem até umas lições pra fazer, explicar o que é trabalho infantil, que não pode, que Gente, tem achei maravilhoso. o estatuto da criança, que não Muito pode fazer necessário. bullying. Nossa, tem, assim, são coisas que você fala, gente. E o do empreendedorismo, eles falam sobre como controlar o dinheiro, como a criança poder isso é controlar muito o bom. dinheiro. E também tem, eu acho que a aula de tecnologia. Esse na aula de tecnologia é mais ou menos aquela coisa de acompanhar a evolução tecnológica e como que eles podem usar a tecnologia, tipo a ferramenta do computador não só para se divertir, mas como aprender, como fazer algo com o computador. Acho que são essas 3 matérias que hoje estão no currículo escolar. Sensacional, Eu também. necessário. Muito. Então, por isso que eu achei Ainda mais difícil. a questão da tecnologia, que a tecnologia vai assim, ó. Então, qualquer hora ela vai mesmo mudar. não acompanho. Então, e eu acho, eu gostei muito de projeto de vida. Minha irmã fala que é muito chato. Mas eu entendo por ser Pela chato. idade Exato. dela. Mas eu acho que Quando ela crescer, ela vai saber o quanto isso vai fazer foi uma importante, diferença. né? Então, tanto que a minha irmã comenta que ela tem um menino na sala dela que é especial. Ela não sabe se ele tem autismo, não se sabe, ela falou que não sabe o que ele tem, mas que ele tem algum déficit aí. E aí, no caso, ela fala assim, ninguém maltrata ele. E eu falo, caramba, por quê? Mas eu Que acho legal, que inconscientemente... Também é o tema que eles acabam abordando nas apostilas, sabe? Do respeito, do cuidado. E hoje também a gente mostra muito mais esse respeito do que antigamente. Exatamente. Então eu fico assim, caramba, mano, é isso. É assim que a gente muda as crianças. Não é excluindo, é incluindo. Sim. Sabe? Então eu acho que essas matérias, se a gente tivesse tido na época que a gente tava estudando ali, que a gente fazia o bullying com o amiguinho, xingava o amiguinho, a gente teria colocado a mãozinha na consciência e falasse, cara,
Tá errado isso daí, Errado. Mas entendeu? eu acho que isso também entra muito que, tipo, os nossos pais não tiveram esse ensino, né? Então, às vezes, chegava em casa e falava, ai, mãe, o Ronaldo fica me zoando. Ah, é porque ele gosta de Verdade. você. Isso, exatamente. Era sempre Zoava essa. muito ela na escola. Era sempre... É porque ele gosta de você. Não gostava dela, não. Ele gosta até hoje. Mas eu acho que ele tinha muito isso. Ah, é besteira, deixa isso pra lá. Quando sair da escola passa. É normal, isso acontece. Exatamente. Eu acho que Ah, é coisa de menino e menina. eu acho que os pais hoje mandam as crianças mais conscientes pra escola. E a escola faz esse trabalho de conscientizar melhor De os alunos. manutenção, né? Uma manutenção. Exatamente, igual a minha mãe. A minha mãe, ela tem uma válvula mitral até a válvula mitral dela, ela tem uma prótese. Tá. Só que é uma prótese barulhenta. E na escola chamavam de trenzinho, bomba relógio, que não sei o quê. Então, assim, eram coisas que as pessoas falavam pra ela, mas é normal, é coisa de criança, entendeu? Só que na cabeça dela doía, porque aquilo ali não era porque ela queria, ela fez uma cirurgia, sabe? Ela fez a cirurgia com 8 anos. Então, eu acho que hoje em dia tem muito mais consciência de quando vê uma pessoa, assim, de você falar assim, poxa, não é a... Minha mãe, ela em entrevista de emprego, ela colocava relógio. Porque Por causa da... Exatamente, porque ela pensava, a pessoa vai olhar, não vai pensar que é de mim o barulho, é do relógio, sabe? Então ela usava muito relógio por causa disso. Entendi. Quando eu tava num colégio, eu tinha um menino deficiente visual na minha sala. Ninguém ajudava ele. Ninguém ajudava ele. Eu falava, gente, mas... Aí eu ia lá, sentava do lado dele e ele escrevia naquelas máquinas, né? Então eu fazia toda a minha lição, copiava tudo. A gente ia pra uma outra sala onde tinha essa máquina, porque é um barulho tipo de máquina de escrever. O barulho é alto. É muito alto. Mas tem um... Então, e é um barulho tipo muito altão mesmo. E quando bate até eu não sei o que é. Bate na folha, assim, o barulho também é alto. Não é só de barulho de bater assim. Exato, é mais ou menos isso. E com aquele barulho do botão, de você apertar. E tem que ser firme, né? Pra carimbar mesmo na folha. Então a gente ia pra essa outra sala, eu tinha que digitar tem que ser tudo. Firme, tem que ficar as bolinhas. Exato, pra ele contar e tudo. Então, assim, daí eu ia lá, ia naquela sala, fazia todo o processo de falar, tipo, história. Mano, falava todo o texto e ele escrevia. Se ele errava, ele tinha que passar a unha, assim, pra tirar. Então eu lembro muito disso. E eu falava, gente, mas ninguém ajuda o menino. E eu fui a única pessoa a ir lá. Por quê? Porque ninguém queria. Eu não vou sentar do lado dele e ficar falando. Porque não sei o quê. Não, gente. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência e a gente tem que fazer essa manutenção nas crianças, né? E eu acho que isso, desses 3 novos currículos escolares, eu acho que acaba ajudando. Tanto na criança ter a empatia pelo próximo, de diminuir a questão de bullying e tal, e aceitação também. De economia eu acho incrível, porque a gente nunca teve projeto econômico. É muito necessário. Muito meu Deus necessário. do céu. Quando a gente olha a nossa conta bancária, a gente Chora. vê o quanto é necessário. Exato. A gente teve que aprender a fazer economia sozinho, né? Então, e mesmo assim ainda não aprende. Não né? aprende. Porque é tudo muito superficial, cada um fala uma coisa e você acaba que não aprende nada. Exatamente. Ou você aprende muito ali no sozinho mesmo, sem que ninguém fale. E de tecnologia eu acho legal, que é uma ferramenta que pra eles hoje tá no celular. E eles acabam utilizando de qualquer forma. Então, eu acho que essa evolução a gente poderia ter tido também. Assim, eu sinto um pouquinho de tipo, queria ter tido. Com toda certeza, gente. Eu fico olhando, assim, essa coisa da evolução do estudante. E eu tento comparar, assim, essa coisa de ficar comparando com a gente, né? A gente falou sobre biblioteca, né? O episódio tá aí. A gente falou sobre os livros, esse episódio também tá aí. O quanto essas duas coisas, os livros, as bibliotecas, a internet, a evolução da internet, o quanto agora ela não é mais uma coisa à parte, assim. Porque eu sinto que pra gente ainda era parte. Ela não tava dentro da escola, igual ela é agora. Tipo, ainda tinha aquela coisa de desligar o celular. Hoje você vê muitos professores falando, a gente incentiva que ele pesquise. Sim. Nossa, a escola da minha irmã dá Wi-Fi pras crianças. Tipo, a senha do Wi-Fi é essa, o professor, se a criança não consegue colocar, eles colocam no celular pra que eles possam também pesquisar e ter uma base ali também. Quando isso? Quando que o seu professor vai falar, pode usar o seu celular? Imagina, é muito no louco. ensino médio, eu lembro uma vez que eu e minha amiga, a gente foi tirar uma foto no meu celular. Bem na hora que a gente tirou, o coordenador botou a cara na... Já pegou, deixou lá, a gente Chama teve que chorar. sua mãe pra vir buscar. Jeito. Então. A gente, ensino médio, olha quem era ensino médio, a gente teve que chorar, ainda bem que ele adorava a gente e ele acabou cedendo, mas...
Senão, meu celular só ia sair lá quando minha mãe É fosse. que aí é aprender a usar aquilo a favor, favor. né? Das crianças, né? Dos adolescentes. Porque senão vai ficar só uma coisa Obsoleta ali aleatória. também. Tipo, vou usar só pra ficar no Instagram, só o TikTok. Sim. E até as redes sociais mesmo, usar para aprender algo, né? Sim, eu acho que isso também deu uma obrigação muito grande para os professores se reciclarem, assim, porque eu acho que a gente ainda tem muito professor com pensamento muito antigo, sabe? Não velho, antigo, pensamento antigo, que o celular atrapalha, que o celular é errado, Tem que muitos ainda. E não, ele pode ser usado como uma ferramenta complementar, Eu acho assim que ele como serve uma até pra calculadora. mostrar pro aluno como, olha, como você pode pesquisar. Como você pode saber que isso é confiável. Como você vai saber que é confiável. Como você vai confirmar. Eu acho que... Sim. A minha irmã, quando ela tinha, acho que 3 professores que davam aulas pelo Google Meet. De todas as aulas da minha irmã, ela tinha 3 que davam aula. E ela falava, a única aula que ela falava, hoje tem aula tal, era de ciências. Por quê? Era um professor que falava, tira foto, tira print da sua tela, eu vou mandar um videozinho pra vocês, vou mandar um áudio pra vocês. A professora de artes falava assim, olha tal quadro, olha tal isso, vamos fazer assim, vamos pegar, pesquisa no Google a imagem de Tarsila do Amaral. Então eles pesquisavam, falavam qual que eram as imagens que eles estavam vendo. E ela ficava naquela gana de fazer aquelas aulas por conta dos diferenciais. E eu falava, o professor ele teve que se readequar a fazer uma aula um pouco mais dinâmica. Oi, meu amor. De fazer aprender. É muito mais difícil. Exato, É porque difícil aprender na sala de aula. Exato. Imagina ele dentro de casa. Dentro de casa. E assim, com o computador ligado. Às vezes ele fala, eu vou colocar aqui no canto e vou abrir um Roblox, por exemplo. Vou jogar com os meus amiguinhos. Vou jogar um Roblox. Porque minha irmã joga Roblox. Vou jogar um LOL. Sabe? Tipo, e aí o professor tem que tentar manter o foco da criança ali. Então eu achava que, aqueles 3 professores que estavam ali, eles tinham aquela consciência de que eu preciso fazer o diferente pra manter esse aluno aqui. Não entendeu? só fazer a criança que lute pra aprender. Exato, não só tipo, tá aqui um texto, você se vira pra entender, se você tiver dúvida, tá aqui o link de não sei o que te explica, e o professor nunca tava disponível pra criança. Eu acho que nesse aspecto, às vezes, acaba prejudicando o ensino do que ajudando, porque a criança tem dúvida, como que ela tira com o professor? E aí foi no caso que eu comecei a ter que pesquisar as coisas pra tentar explicar pra minha irmã a melhor forma. Então eu tive que, coisa de português que eu não lembrava, tive que ir lá pesquisar pra falar, é isso aqui, a conjunção é essa, o sujeito é esse, a preposição é essa. Sei lá, a história, por que Davi, bateu, engoliu, tinha que explicar. Então eram coisas que eram uma função do professor e eles não estavam disponíveis ali, né? Foi o gato, gente. Não é um fantasma. Não é um fantasma. Alguém tá invadindo a casa. Mas eu acho que na escola a gente era muito mais fácil, né? A gente se levantava a mãozinha e falava, professor, o que significa isso, né? O do meu primo, que eu comentei, eu achei terrível, porque era um canal na televisão, colocava no raio do canal, e era aquela aula gravada ali, aquela aula parecia pra mim que aquela aula foi gravada 10 anos atrás. Assim, aí eu olhava assim e falava, cara, como? Não é possível. Porque a criança não vai... Se é uma live, alguma coisa assim do tipo, né? Algumas eram lives, mas mesmo assim eram lives pra tanta gente, não tinha como tirar uma dúvida, sabe? Né? Não tinha como nem responder. Então, eu olhava assim e falava, cara, deve ser umas 400 crianças fazendo essa mesma aula, assistindo essa mesma aula. E, tipo, uma criança não tem autonomia suficiente pra ler uma aula, assim, que é tão genérica. Eu tinha, a Letícia, a minha sobrinha, ela tinha um professor de matemática que ele tinha um canal no YouTube, isso até antes da pandemia. Então, quando o professor explicava, a criança não entendia, ele falava, olha, assiste o meu canal, que lá eu explico melhor. Então, se você tiver dúvida, se você ainda assistir e tiver dúvida, você traz pra mim de novo, que eu respondo. Então, ele fazia vários vídeos com várias dúvidas. Complementar, né? Do livro, assim, ele fazia vídeo, livro X, página 10. Aí ele fazia um vídeo explicando o que era, porque às vezes a criança fazia atividade em casa e os pais não sabiam, porque a gente esquece. Muita coisa a gente esqueceu. Então, quando você vai ler lá pra ajudar a criança, você fala, meu Deus do céu, isso é uma você quer passar? uma bomba.
Aí e aí dava esse apoio até pros pais também. Porque Sim. eu acho que foi uma dificuldade pra todo mundo, porque os pais estavam em casa, trabalhando, a criança precisando de ajuda, não tinha um professor pra ajudar, os pais não podiam ajudar. Foi a ninguém alfabetização podia das ajudar. crianças, dos pais, da dos família toda dentro de casa, O assim. professor cachorro. surdo, porque o professor, aquele WhatsApp do professor Pitando. gritando, porque eu tenho amigos professores que eles falavam, gente, eu desligava meu celular. É. Porque se eu ficasse com ele ali, eu não conseguia atender ninguém, nem É. meus amigos. Minha mãe mandava mensagem, eu não via, porque tinha 50 mil mensagens de pai. A minha tia e meu tio são professores também. Eles falavam a mesma coisa. Eles tiveram que abrir grupos de salas e colocar, meu horário é de tal a tal. Se me mandar mensagem, tipo, funciona até as 4 horas, que é o horário de aula deles, por exemplo. Era 4h30, eles não respondiam, eles iam responder no outro dia. Errado porque. não está, né? Porque Exato, Meu porque, Deus. assim, foi o que ela falou. Não é que eu não queira responder o aluno, mas se eu não pôr um limite, eu também acabo perdendo a minha autonomia na minha vida. Eu não consigo fazer as minhas Consegue coisas. viver, né? Exatamente. E isso a gente às vezes estava no corredor, passava na sala ali do professor, ele tava, sei lá, sentado assim, não tinha ninguém, falava, vou tirar minha dúvida agora Sim. com ele. Você entrava na sala, puxava o caderno, E ele te tirava. ajudava. Só que a diferença é que ele estava no horário de Exatamente. trabalho dele. Agora, por exemplo, de repente, 11 horas da noite, você tá lá, o professor tá lá com a namorada, ou tá lá com a namorada, assistindo uma Netflix, ou sei lá o quê, e de repente vem um monte de mensagem de aluno. É. Ou, como você falou, dormindo, meia-noite, porque... Ou às vezes que até tá- ajudando os filhos dele a fazer lições. E aí você tem que Exatamente. ficar ajudando os alunos, sabe? Não tem privacidade, acaba que perde totalmente. Eu acho que também teve uma coisa muito que eu percebi que atrapalhou mesmo assim, foi a não comunicação entre as crianças. Isso. Nossa, eu via minha irmã às vezes sofrendo muito porque ela não tinha uma criança pra tirar uma dúvida ou fazer um trabalho. Porque às vezes os professores, não sei o que tinha na cabeça, davam um trabalho em grupo. Como que você faz um trabalho em grupo sendo que você não conversa com aquela criança? Eu acho que no caso dela tentaram umas 2 vezes. Uhum. Depois não tentaram mais. Prefiro que não funcionou, porque né? não funciona? Porque Claro. eu tô na minha casa, às vezes eu não tenho o número do meu amiguinho. E como que eu faço um trabalho em grupo? Como que eu faço, tipo, um texto em grupo? Sendo que a gente nem se fala, a gente fala assim, 20 monte. minutos, O 20 famoso, minutos cada lá um faz no sua parte. e cola tudo no final. Não tinha como, sabe? Então eu vi que o trabalho em grupo e essa comunicação entre as crianças foi uma coisa que quando a minha irmã voltou pra escola, ela falou pra mim, ela falou, nossa, hoje eu tenho pessoas com quem conversar na minha idade. Ela falou, hoje eu tenho amigas no WhatsApp, por exemplo. E era uma coisa que ela não tinha, porque ela começou a escola, deu um mês, acabou a escola. Eles foram tudo pra casa. E a gente não, a gente Ela sempre tava na teve. escola nova. Acabado de mudar de então escola. Então ela não deu conhecia tempo ninguém. mesmo. Exatamente. Então, assim, e a gente já chegava na escola, e aí, galera, tranquilão. Já pegava os MSN da galera, entendeu? Já ia pra um bate-papo, um Orkut, já chegava lá no depô. E eles não tiveram nem esse tempo de tentar se conhecer. E não Claro. tinha essa interação. Então, era uma coisa que eu percebi muito, que ela mudou. Sim. Ela mudou muito a fala dela, ela começou a ficar um pouco mais livre, assim, pra conversar. Tipo, eu falei com a minha amiga hoje, sabe? Então, essa é uma coisa também que eu senti muito. As crianças ficaram muito isoladas, né? Antissociais, Eu isoladas. percebi bastante que as crianças ficaram antissociais nesse tempo de pandemia. Apesar que muitas também aproveitaram pra conhecer gente nova também, assim, tipo Instagram, TikTok, que foi até um dos assuntos que a gente já falou, né, do perigo dos pais não olharem os De grupos. monitorar, né? É que a minha irmã é totalmente... Gente, a minha irmã, eu não sei nem como que ela tem um celular, assim, porque a minha irmã não assiste no TikTok, assim. Nossa, ela é totalmente diferente, assim. Ela é uma adolescente atípica da Se você conhecer minha irmã, você vai falar assim... Então, por isso que pra ela foi mais difícil ficar nessa era exato. dentro de casa sem um... Então, pra ela foi mais fácil. Ela demorou muito pra aceitar que ela teria que sair de casa e se comunicar com outras pessoas, entendeu? Mas como ela fez a comunicação, eu vi que ela mudou. Sim. Mas a minha irmã... Mas isso, assim, de comunicação, eu vi que muitas crianças, é normal, né? Tem o atraso da fala, né? E conforme as crianças ficaram muito tempo em casa, e muito tempo no celular, televisão, aí isso teve um boom gigante, assim, das crianças terem esse atraso, né? De fala, de desenvolvimento também. Eu tive uma experiência do lado de cá como aluno agora. Eu tô fazendo espanhol online com a professora de Madrid. Ai, que legal. E aí, Madrid, 4 horas de diferença de horário. E aí, a nossa turma só tem 4 pessoas, assim. E aí, eu fico com receio de mandar mensagem pra ela perguntando dúvidas, assim, porque são 4 horas de diferença. Meio-dia, 1, 2, 3... Eu fico assim mesmo.
Esses dias eu tava fazendo. Eu fico agora Aí, ouvindo. 6 horas, pra ela é 10. Então, é exatamente isso que eu ia dizer. Eu tava ouvindo um podcast de um menino chamado Vitor. E aí, era 6 horas. Aí ele falou uma palavra, eu falei, gente, o contexto não tá funcionando, vou perguntar. Aí eu li a hora, 7 horas. São 11 horas na Espanha. Deixa quieto, amanhã. Vou escrever no meu bloco de notas, amanhã eu pergunto. Mas você sabe que eu sou uma pessoa que eu mando a mensagem, mas eu não fico esperando a pessoa me responder na hora. Porque eu sei que se eu não mandar, eu vou esquecer. Então, eu tenho essa questão de esquecer, mas eu tenho a questão de também não querer incomodar a pessoa. Porque às vezes a pessoa, por gentileza, vai te responder naquele horário. Então, às vezes eu lembro, uma coisa, 11 horas, o que eu faço? Se já tá perto de eu dormir, o que eu vou fazer? Deixo no modo avião, escrevo a mensagem, envio, amanhã, no outro dia, que Nossa, amiga, chega linda a mensagem. que evoluída, jamais que eu coloco meu celular no modo avião. Eu mando a mensagem, eu ainda mando assim, desculpa o horário. Eu mando Mas também. é que se eu não mandar agora, eu não mando mais. Eu também já falo, desculpa, já mando um emoji de já assim, mandei, sabe? Coisas assim eu do mando tipo, mas muito, eu principalmente tenho que pra evitar. cliente, que às vezes as crianças dormem, eu lembro de fazer alguma coisa, eu faço. Aí eu resolvo, eu falo, deixa eu mandar agora, porque se amanhã vai vir me cobrando, e eu não vou nem lembrar o que eu fiz. À então- noite eu tenho muito isso, né? De lembrar as coisas. Aí às vezes é 1h da manhã eu lembro, nossa, eu tenho que falar isso pra fulano. Aí não tem jeito, cara. Eu vou mandar 1h da manhã. Aí é o que eu faço. Tô perto de dormir, boto no modo avião, mando mensagenzinha e ixi, Ai, gente, ultimamente eu tenho mandado, Eu gente. mando. Ultimamente eu tenho É que mandado. eu acho que o problema não é você mandar, o problema é você ficar cobrando resposta. Não, Então, isso por sim. exemplo, eu mando Isso sim. mensagem 1h. Ronaldo, eu preciso disso. Ronaldo, você não vai falar comigo? Ronaldo, pelo amor de Ai, Deus, que me responde. inferno quando Mano, ela faz Mas espera, ela faz são isso 1h da manhã. Eu posso provar. Tem preguiça. Mas eu acho que esse é o problema, tipo, você ficar cobrando a resposta. Sim, total. Aí a pessoa tá lá, tipo, 1h da manhã, tem um grupo no Facebook que eu participo que chama Cliente Sem Razão. E tem muito! eu já vi que eu E teve tem muito disso. eu vi uma que a mulher mandou assim, eu vou querer tal coisa, era tipo 11 e pouco da noite. Aí falou assim, não vai responder, vou comprar em outro lugar. Sim, Nossa, gente. 11 horas da noite, e ela cobrando resposta. É maluco, Assim, gente. Gente, vendedores têm vida, professores têm vida, Exato. todo mundo tem não é porque vida, a exatamente. loja é online, Que a ela pessoa- é 24 horas. Exatamente. amiga. Exatamente. Não é. Então eu acho que é mais ou menos. É isso, a gente tem que viver, então. Sim. Tem que ter esse entendimento de, beleza, é tarde, vou mandar, vou pedir desculpa, mas sabendo que a pessoa pode me responder amanhã. Agora, uma coisa que eu também percebi muito, que eu acho que, falando dessa parte do estudante, que modificou muito, foi a pesquisa das informações. Sim. Normalmente a gente fazia o quê? Livro, ainda mais que a gente tava no começo da internet, né? Aquela coisa, e a gente tinha muito que ler, aquela coisa de pegar o livro. Hoje em dia você fala assim, qual é a propriedade da célula eucarionte? Você vai no Google. É célula eucarionte. Acabou, ele vai dar toda... Inclusive, você faz a pergunta. Exatamente. Quais são as propriedades da célula eucarionte? Ponto de interrogação. Já vem todo descrito. Tópico 1, 2, 3 e as funções e o que faz. Antes não, você tinha que ir lá no livro, achar a parte da célula, ir na parte eucarionte, procurar, porque tava num texto. E às vezes procurar nem o que tinha era o informação Não completa. tinha, você ia pra Outro Isso. livro. Aí era um parágrafo, segundo parágrafo. Era um Frankenstein. Era um exato. Frankenstein. E às vezes você ia lá no Google, que tava no começo, mas você conseguia procurar alguma coisa. Mas mesmo assim, você tinha que ficar vendo o site. É o que site, era. exatamente. Hoje em dia não, as primeiras partes de buscas são sites mais assim de escola, aquele escola.com, educa.com, já são. Fora que quando você coloca qualquer coisa que você tem dúvida, que você quer saber, quando você vai olhando, aparece as maiores dúvidas já com Sim, resposta. já com Você resposta. aperta assim, tipo assim, sapato preto, o que usar com sapato preto, onde comprar sapato preto, sabe? Tipo, tudo que Mas qualquer coisa que você na colocar, pesquisa já tem também é assim. Tipo, às vezes coloca lá, Segunda Guerra Mundial. Aí eles colocam quais países participaram, Sim. quando Não, aconteceu, quando não sei o que. É isso que eu tô te falando. É que eu dei o exemplo então da eu roupa fiquei que muito- foi mais rápido. Mas não era estudo. Não, mas é que era um exemplo mais rápido. Mas é assim, qualquer coisa que você coloca, que eu coloca quis lá. dizer isso, qualquer Uhum. coisa, você coloca Já lá, tá tem lá. todas as dúvidas que as pessoas tiram. E nem precisa tudo. digitar, né? Porque agora tem a função do falar. Então você fala. Eu vi até um vídeo recentemente de um pai que tava num cômodo e o filho tava estudando no outro. Aí ele tava ouvindo o filho assim, 2 mais 2, 4, nananã, 7, Aí ele, nossa, como meu filho é inteligente, vou lá olhar. Aí ele todo feliz com a câmera foi lá. Quando ele foi ver, o filho tava falando com o Google. Então ele tava falando a conta pro Google ouvir e dar a resposta. O Google então, responder. Tipo assim, ele falava 2 mais 2. Aí o Google, 2 mais 2, 4. Ele, 2 mais 2 é 4.
Então, tipo, não era uma coisa assim, nossa, meu filho tá super fazendo a conta. Exatamente. Não, era todo o celular. Uma coisa que eu fiz de Google, assim, aproveitando a ferramenta, eu acho que é muito do estudante 2.0, 3.0. A gente era o 2. A gente é 2. A gente era o 2. 3.0. Eu precisei fazer uma call com um fornecedor espanhol. Nossa, que loucura. E aí eu liguei pra Argentina pra comprar um buquê de flores pra uma pessoa. E aí, espanhol, portunhol, a gente tá aqui, né? A gente vai aprendendo. Já tá sabendo. A gente tá aqui, né? Muito rebelde, a gente tá aqui. E é muita Shakira e assim vai. E aí ele começou aquele espanhol que a gente entende. De repente, ele apertou um play, gente. Um play com fast forward, né? Um play com rápido. 1.5. Aí eu... Aí você pensa assim, moça, você ligou o seu microfone no 2 reais, foi? Desesperador. Aí eu falei pra ele, você pode esperar só um minutinho, por favor, que minha ligação tá ruim? Aí eu peguei o celular, coloquei no Viva Voz, liguei o computador, abri o Google Tradutor, coloquei pertinho do microfone. Vamos lá no espanhol. Aí ele começou a falar e o Google já vai traduzindo do lado. Gente, que conversa maravilhosa que foi. Foi ótimo. Foi uma conversa, a gente se entendeu, a Flor chegou. Eu gostei, a gente tá amigo, a gente troca mensagem. Me chamou pra ir pra Argentina tomar um vinho, comer uma carne. Inclusive, esse foi o motivo de eu começar a fazer espanhol. E aí, voltando pra coisa do estudante... eu achava muito, eu acho que por conta dessa cabeça um pouco mais velha, assim, que a gente tem sem querer, de que estudar online era uma coisa muito de outro mundo e muito difícil. Uhum. E não, a gente já faz muita coisa online. A gente já vive online. Então, não é difícil você aprender outra língua, que é o que eu tô fazendo. Não é difícil você voltar a aprender matemática, porque eu precisei, sabe? Eu também, amigo. Eu precisei. Então, é uma coisa de dedicação, sabe? Sim. Então, é uma coisa que eu sempre falo. Não duvide que seus filhos estão estudando online. Eu só acho que dá uma verificada. Eu acho que é o que... É normal, né? Sim. Que é o que a gente sempre fala, dá aquela checada. Tá fazendo mesmo? Não tá fazendo? Checar, tá com dúvida? orientar. Chegar e falar pra ele, você está com dúvida? Eu posso te ajudar na sua dúvida? O que você aprendeu? Exato, eu acho que é muito do diálogo mesmo, de tentar manter o diálogo. E é importante a gente manter o diálogo, né? E é uma coisa muito louca isso que você falou, de você aprender uma língua, isso e aquilo. E esses dias eu tava conversando com meu irmão e a turma dele foi a última turma presencial da faculdade dele. Nossa. Agora eles têm projeto híbrido. Então, ele 2 aulas na semana e o resto é online. E a turma dele é a única que continua tendo aula presencial. E aí, antigamente, você falava que fazia faculdade online, muitas firmas não aceitavam você. Quando você colocava lá a opção faculdade presencial online, quando você colocava que era online, algumas empresas já, descartavam o seu currículo. Eu entendeu? já vi vaga que colocava lá, formado, né, graduado presencialmente. Exatamente. Não podia ser EAD. Exatamente. E hoje as faculdades, elas têm um modelo agora híbrido ou 100% digital e tal. E é uma coisa que as empresas tiveram que se adequar. Porque não deixa de ser um estudo. Entendeu? Eu acompanho o meu irmão, porque meu irmão começou a faculdade. A mesma coisa da minha irmã. Louco, né? Os dois, assim. A babá dos irmãos. Não, meu irmão não precisa de babá, gente, pelo amor de Deus. E aí ele Tem começou... 52 anos. Meu irmão tem 93 anos. Eu falei, babá? Não é mais babá, é cuidador. Besta. E aí também o caso dele foi exatamente isso. Ele foi acho que 2 semanas pra faculdade 100% online. Nossa. E eu acompanhava tanto ele quanto ela. Gente, meu irmão estudava como a gente estuda mesmo, assim, tipo caderno e tal, não sei o que, caneta. E que você vai falar, vai desmerecer a pessoa? Não, de maneira alguma. Então as empresas abriram o olho e falaram, não deixa de ser um estudo. Sim. Então a gente tiveram que se adequar e teve que manter, então, presencial, híbrido, EAD, o que for, é um estudo. E eu acho que a internet facilitou muito nessa área, assim, de você, por exemplo, na escola, que a gente aprende de tudo um pouco, né? A gente não se aprofunda em nada. Então você pega, sei lá, fazendo aula de ciências, a professora ensinou sobre os planetas. Nossa, mas o que tem nesse planeta? Por que ninguém nunca foi? Deixa eu ir lá procurar no Google. Então a pessoa, ela acaba tendo até mais inteligência em determinada área, porque ela foi atrás por um mínimo interesse. Quando a gente era mais novo, eu tinha preguiça. Eu tinha interesse, mas eu falava, eu vou ter que ler 58 livros pra entender por que o homem chegou na Lua. Exato. Hoje você põe lá, tem um vídeo no YouTube, Exatamente. você assiste, ou até mesmo uma matéria, sei lá, da NASA, explicando como que eles fizeram
pra mandar o homem pra lua. Que o primeiro bicho que foi a mosca, pra saber, sabe? Então, não, mas é verdade, amiga. Foi a mosca, teve cachorro, teve macaco. Teve vários bichos. Teve vários. Macaco. Não, teve a mosca, eles colocaram, tipo, numa cápsulazinha pra ver se ficava Meu Deus, viva. Gente, Amiga. Eu acho que, assim, tudo é questão de costume, a gente Sim. começa a acostumar. Eu já não tive muita dificuldade em relação a isso, porque, por exemplo, no meu primeiro ano da faculdade eu tinha alguns problemas de saúde, algumas matérias no meu primeiro semestre eu fui só pra fazer as provas. Fui 2 vezes na faculdade, só prova 1 e prova 2. E eu ia muito bem, eu acho que eu ainda conseguia estudar melhor dentro de casa do que quando eu ia pra faculdade, porque eu me cansava de fazer o percurso, que era 1h30 até chegar à faculdade, estudar, depois voltar mais 1h30, chegar cansada. Mas é o que a Lari tava falando. Você se interessa por aquele assunto. E sem querer, como você tá ali, você tá em casa, você tá no seu tempo, você acaba se enfiando mais às vezes na matéria e você acaba indo mais no assunto, indo cada vez mais, tipo, eu tô aprendendo espanhol em casa. Eu aprendi inglês primeiro na escola. Eu acho que eu tô muito melhor agora aprendendo espanhol em casa, porque eu tenho milhões de coisas. De De opções, né? de formas de ver. Eu tô ouvindo podcast de um menino da Espanha. Eu tô ouvindo mais músicas em espanhol, sabe? Tipo, isso já é uma evolução do estudo. E é aquela coisa, a professora indica uma coisa pra você já tá ali na mão, você já consegue ver. Filme, e falar, documentário. Eu não gostei disso aqui, você não tem um outro pra me indicar? Você consegue... Antes não, tipo, aí uma semana depois você ia ver o professor e falava, olha, eu não gostei, tive que procurar algo parecido. Não achei, não achei. Falar outra coisa. E então, eu vi uma curiosidade esses dias, que era uma menina que ela fez a escola de habilitação online. E ela foi reprovada, porque ela dormia na aula. Então ela achou que era brinco, tipo, eu tô fazendo habilitação aqui, vou tirar minha CNH e vou, né? Era obrigatório, a câmera ligada, ela dormiu, foi reprovada. Então, tipo, você tem que ter a disciplina e saber que você tá fazendo algo sério. Eu tirei a CNH, o CFC eu fiz todo online mesmo. Então. E foi por opção minha, por causa das crianças, que eu não tinha quem deixar. Então, eu Foi fiz na pandemia ou antes? Não, foi durante a pandemia, né? Que tava naquele negócio, volta, não volta. Aí eu comecei a fazer... Nossa, mas as aulas de CFC fechou. super dá, né? Pra fazer Então, isso que eu ia falar, super Não, dá. super Só que assim, dá, mas- é super chato. É chato. É muito chato. Só que aí é aquela coisa, tipo, é igual eu falei, você fica com uma dúvida ali, eu não precisava interromper a aula do professor pra perguntar, eu entrava no Google e procurava, entendeu? Então, Então, eu acho Nossa, que... eu nunca tinha pensado em CFC online, gente. Eu também não, eu vi por Você causa falou? desse meme. Eu fiquei, gente, deve ser online, olha tudo. Deve ser muito, porque até você se deslocar da escola. Às vezes a escola não é perto da sua casa. Às vezes você demora, tem que pegar um ônibus, alguma coisa pra chegar até lá. E não, às vezes você coloca ali e já faz. Mas falando disso, você acredita que no CFC a gente fez um grupo, a gente saía pra comer, a gente fazia um monte de coisa. Teve gente que eu fiquei com amizade por muito tempo, tem gente que eu tenho no Instagram até hoje. E tem uma menina que é uma amiga minha, que a gente se fala muito, que a gente se conheceu no dia da nossa prova de habilitação, de habilitação. prova, né? O pessoal do CFC, o pessoal que fazia junto, a gente fez um grupo também, e aí o professor ele meio que transcrevia a aula e mandava o PDF pra gente. Então a gente, tipo, no grupo a gente tirava a dúvida. Não, no caso a gente fez um grupo Nossa, de amigos maravilhoso, mesmo, sabe? Muito bom, né? De sair em rolê. Foram assim, o engraçado foi que foram poucos dias, porque são 9 dias, né? Não dá nem isso, dependendo, Então, né? 9 dias e a gente, tipo, se apegou pra caramba, mas Todo a gente mundo assim. estudava na escola juntos. Ai, Ia que lá legal. comer no shopping, a gente fez festinha de despedida no último dia. Gente, 9 dias. Meninas, levem os salgados, meninas, os refris, sabe? Gente, Nossa, quanto tempo! Muito isso. tempo esse meme. Gente, sério, mas a gente fez exatamente isso. A gente levou suco, cada um levou um prato, que não sei o quê. Gente, e aí eu paro pra pensar, gente, foram 9 dias. 9 dias que eram 9 meses na cabeça da Então, Lili. é que o meu demorou muito, porque eu fiz, acho que 3, 4 aulas, aí fechou tudo, a autoescola fechou tudo de novo. Aí foi abrir, acho que 1, 2 meses depois, e aí até ajustar tudo de novo. Pra fazer novamente. Tanto que eu comecei o processo em janeiro, eu fui tirar minha carta mesmo em setembro. Então, Nossa! mas por causa que parou de novo, né? Nossa, mas nossa! Nossa! Não, mas até quando você tava no dependendo. normal, você tá achando o quê? Que em um mês? Eu achei, gente. Não, você faz o CFC, você tem que fazer o raio das aulas, tem que ter as disponibilidades das aulas. aulas você tem que fazer todas noturnas. as aulas noturnas, o raio do... Não sei se Do é mais simulador.
simulador. É obrigatório ainda Não, hoje? hoje eu não não, sei, hoje mas não. eu- Aí Tiraram. tiraram Eu daqui. fiz. O simulador desgramado. Amigo, porque, nada mais é um gente, GTA online na câmera lá e você tem que ficar dirigindo. Um E às inferno. vezes não funciona. Não, e é Porque uma da autoescola bosta, lá que eu não é tava, a não mesma funcionava. coisa. Então, aí Não. quando não funciona, o que acontece? Você não faz aquela A menina tá aula. puta. Pistolou! Porque eu demorei muito tempo, quando eu tirei há 200 anos atrás, eu demorei muito tempo, porque eu fiz a minha inscrição, aí fiz o CFC, teve os dias do CFC, ia fazer as aulas, uma aula por semana. Aí você tem que fazer lá 20 aulas, 16 física lá, Noturna e não sei o quê. não sei o que, não sei o que. Aí você vai ver noturna. Eita, só tem uma pra daqui 3 meses. Aí você fala, puta merda, cara. Vocês não têm estrutura pra fazer o raio do negócio. Por Mas isso que aí, isso do simulador, o simulador lá que eu fiz, foram acho que 2 ou 3 aulas no simulador. E aí, a primeira funcionou e as outras não funcionaram. Aí eu perguntei pra recepcionista, falei, olha, mas não tá funcionando, eu não vou ter que refazer não, né? Aí ela falou assim, não, a gente já deu sua baixa aqui. Sorte Não sua, abre. porque comigo... Mas é o que eu falo, a autoescola que eu fiz, eu acho que eu fui muito sortuda, porque eu não muita tive sorte. problema nenhum. Gente, O aconteceu problema que eu tive comigo... foi porque fechou e não foi culpa da Eu autoescola. marquei né? minha Foi- prova, marquei Fim do tudo, mundo. me veio a autoescola mandando assim, ai, tá faltando uma do simulador. Eu falei, eu fiz todas. Ai, a de tal dia não constou. Aí lá vai eu ter que marcar outro dia, Pra fazer a desmarcar a minha prova pra ir fazer. porque precisa Mano, de todas as aulas pra fazer a prova. Então, por isso que agora eles Entendeu? tiraram o Então- simulador, não é mais obrigatório. Você pode optar ou não por fazer o simulador. Ah, eu fiz. Então, Não ia mas eu acho. gastar nada mais mesmo. Ai, mas também pra mim foi só perda de tempo, o simulador me Ai, já irritou, jogo GTA porque mesmo. não tinha, aí... Tipo, ela é uma pessoazinha. né? Aí no raio lá, não perdi a minha prova, tive que fazer de novo, que não sei o que. Ai, foi um saco, gente. Um saco. Mas tá habilitada, Então, não tá, amiga? Tá habilitada? Força do áudio. Mas tá habilitada. Na força do ódio. Só que aí não é isso, não. Não é um mês, não é 2 Não. meses. Gente, eu jurava que era... É demorado, porque ó, você faz CFC. CFC Aí não vai. é, nem todos são todos os dias. Alguns você faz tipo 2 vezes na semana. Isso aí já aumenta, já vira um mês. E aí, tipo assim, eu vou falar do meu. Eu fiz dias todos os dias, tipo, era de segunda a sexta, né? Aí você faz todas as aulas do CFC. Aí você tem o simulador. Aí você vai fazer a prova prática. Que aí depende do poupa-tempo marcar. Então, tipo Depende, é o dia que ele quer. assim... tipo assim, pode ter amanhã, como pode ter Daqui 3 agosto. meses. Entendeu? Aham. Gente, que Pesquisa, negócio viu? Eu vou ter que pesquisar pra tirar minha habilitação. Ah, eu né? vou mandar, eu fiz É pela personal. desorganizado, gente. Aí, aí você vai. Aí quando você termina, você passou na prova, você vai marcar as aulas práticas. Aí você faz as aulas práticas de dia e as aulas práticas de noite. Aí você marca a sua aula, a prova prática. Mas aí você pensa que as suas aulas... Ai, não, eu vou fazer rapidinho, 2 semanas. Não, porque tem outros alunos. A noturna, então, é pior ainda pra mais você conseguir. concorrida, Porque todo mundo ali precisa da noturna e tá indo Tanto lá. que eu fiz as minhas Vou aulas, abrir tipo assim... uma autoescola pra poder organizar esse negócio, gente. Fazer uma planilha, tá bonitinho. Tá faltando organização, hein, galera? Eu passei ódio até o dia da prova, porque marcaram 7 horas, eu estou linda de bonita, 6h30 lá, que eles levam a gente de carro. Fui fazer a prova mais de 11h30. Parada mas de que é fome. demorado. É que, tipo assim, Não, você chega lá são uma várias pessoas. fila gigantesca. não é você só. Chega todo mundo 7 São horas da várias manhã. autoescolas. Por que não marca um horário certo? Gente, a Lili tá muito... A gente tem que fazer um episódio só pra Lina descarregar nas autoescolas. Não. Ela não para. Ela não para. Foi a pior experiência. Vamos embora daqui desse... Mas ela tá habilitada, tá, gente? importante Recuperada é isso, agora. Tá tudo bem com a Lilian agora. Ela só Eu falou jurava que a gente que- gatilhou ela. Eu jurava que era um negócio de Formada. no máximo Nunca. 2 meses, assim, ó. Nunca. Não, porque, tipo assim, igual a prova prática, ela é a mesma coisa da teórica. Então, tipo, não É quando depende tem, né? só da autoescola. Então, depende, sei lá, acho que é, não sei, do Detran, né? Então, eu fiz a minha última aula em agosto. Pra Foi. tirar a carta de setembro. Eu fui fazer a prova dia 27 de setembro. Você fez a prova onde? Lá no Ali. Tucuruvi. Ah, tá. Longe? Mas são poucos os pontos, tá? Que tem E ainda, de tipo fazer assim, prova. Então o que é aconteceu? um monte de autoescola. Eu tinha que, a hora que eu tinha que estar na autoescola, a perua passava no mesmo horário. Então eu tive que ir sozinha daqui do Tucuruvi pra encontrar com eles lá.
pra eles poderem me trazer. Nossa, que loucura, gente. Porque não tinha quem colocar as crianças na perua. Ah, tá. Oh, meu Deus. Mas é isso. Mas assim, tem agora pra você tirar sua habilitação online. Mas é demorado ainda. É demorado, gente. Não pense que você vai tirar em 2 meses. Nossa, um desenho. Não use essa ilusão, Ronaldo. Não Eu use essa ilusão. jurava, gente. Eu achei que era assim, vou me inscrever amanhã na escola. Daqui 3 meses. Não, uma semana e meia eu tô habilitada. Eu achei que era Tá nos Estados Unidos, querida? Já tô com meu carrinho, blim, Já blim. vou comprar um carro pra mim. Já tô na minha motinho Motomami. Motopap. Motopap. Isso se passar de primeira também. Que quem tem não isso passa de também. primeira Tem que também fazer já a tem prova. outros dias. Não é tipo, ai, não passei hoje porque quero fazer a prova Você amanhã. tem uma carência que você tem que fazer. Você fez a prova, aí você não passou, aí você tem um tempo que você tem que ficar, você tem que fazer a prova pra marcar de novo. E um ano é habilitação. Aí se passa um ano, você tem que fazer todo o processo de novo. Vamos transformar isso num episódio aqui pra vocês aprender. Vocês estudam. Não, E eu esse venho episódio- Só pra anotar. Esse episódio eu vou vir na força Na do força do ódio. ódio. O meu primeiro vai ser: pobre pode ter ódio. Da habilitação de tirar CNH. Mas eu acho que é isso. Eu acho que temos, né, galera? Temos. Antes da gente encerrar, eu só quero agradecer ao público por estar escutando, vendo, assistindo, se mantendo com a gente. Valeu, galera. Já deixa o like. Já deixa o Já são vários like, episódios Segue a que temos aqui. gente. se inscreve, ativa sininho, manda amor, Segue a gente manda. nas plataformas de Comenta o que áudio. vocês quiserem xingar a gente também nos comentários. É, porque aí dá engajamento, engajamento. gente. Dá engajamento. Mas faça isso pela gente, por vocês. Deixem sugestões de temas. Você que é microempreendedor, fala aí, Rô. Do jeito empreendedor. Você que é microempreendedor. Gente, você que é meio empreendedor, a gente quer muito trazer você pra cá, pra gente bater um papo na nossa mesa redonda. Então, se você for microempreendedor aí das comunidades de São Paulo, porque a gente não vai conseguir trazer ninguém de fora, mas a gente pode fazer Pode online. fazer online, exatamente. Você é microempreendedor Trazer do mundo Do universo. Vamos e ser querer bater um democráticos. papo com a gente aí, quiser conversar, falar sobre as dificuldades, as facilidades, os sonhos, os desejos, conversa com a gente. Certo? Manda uma mensagem. Então, até a próxima. Se mantenham hidratados. Passem lip balm na boca, que Nossa, calor, eu tô frio, precisando. resseca muito o nosso lábio, viu, galera? Pelo amor de Deus. É Usem verdade. manteiga de cacau ou qualquer coisa relacionada aí pra hidratar os Óleo lábios. de E coco, se você não tiver. óleo de coco. E é isso, galera. Obrigada e até a próxima. Tchau. Pessoas, tchau, tchau. Ih, meteu um beijo! Tem que tratar isso.